Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Ó, falsidade, que ele fala aqui, ó. O que é falsidade? Poderíamos dizer que falsidade é engano, mentira, fingimento, hipocrisia, etc. Mas a expressão latina enunciatio falsi, ou falsa anunciação, é a definição mais simples e mais abrangente de falsidade. Essa anunciação não precisa ser verbal ou audível. Um simples gesto ou um mero sinal pode fazer o mesmo efeito de uma frase dita oralmente. Às vezes o gesto é mais contundente que a expressão oral, pois o nosso corpo também fala. Um abanar de mão pode significar um adeus tão bem quanto uma expressão verbal. Conforme vemos, a falsa anunciação pode ser simplesmente através de um gesto. Exemplo, caso uma pessoa perdida pergunte a alguém qual de duas estradas é a certa para chegar a determinado lugar, e ele intencionalmente indicar com a mão a estrada errada. Ela seria tão culpada de falsidade como se houvesse indicado a direção falsa verbalmente. Então ele dá esse alerta aqui, porque a falsidade se manifesta, né, em diversas circunstâncias, né, de diversas maneiras. Aí o versículo que eu coloquei como discussão é maldito quem fizer o cego errar o caminho. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 18. Quando em Deuteronômio, Deus, através de Moisés, está construindo uma nação, está fundamentando ela sobre a verdade. E aí ele traz esta orientação que é bem material, ou seja, ela está ligada a algo muito concreto. Então ele podia passar um conceito filosófico, né? Colocar maldito aquele que instruir incorretamente, só que isso ficaria um tanto perdido, um vago. Ele colocou ali de uma forma muito clara: maldito quem fizer o cego errar o caminho. Ou seja, a pessoa ela está ali diante da oportunidade e da impunidade. A pessoa é cega, não está vendo a face dela, não vai poder denunciá-la. Então, a veracidade dela, o comprometimento dela, não está atrelado à questão dela ser denunciada ou não, mas sim a fidelidade que ela tem para com Deus, para com o pacto, a lei de Deus. Assim, mesmo que um cego se apresente diante dela, ela mesmo assim vai dizer a verdade para ele. Não porque ele possa denunciá-lo ou não, mas porque ela tem um compromisso com o seu Deus. E aí por isso que foi colocado: maldito quem fizer o cego errar o caminho. Ou seja, mesmo que a pessoa for cega, você continua com o mesmo comprometimento, com o mesmo compromisso, comprometido com a verdade. Aí ele fala ali, ó, dos pontos que ele ressalta aqui. Primeiro, a anunciação do que é falso. Segundo, a intenção de enganar. E terceiro, a violação da obrigação de falar a verdade. Quando você olha para essas características da falsidade, a anunciação do que é falso, a intenção de enganar e a violação da obrigação de falar a verdade, você olha para algumas situações nas quais nós temos que tomar muito cuidado, principalmente na situação da atualidade. Você tem muitas ferramentas de informação, né? Então você tem ferramentas de comunicação muito mais ágeis, que trouxeram muito mais facilidades. Mas, por outro lado, elas simplesmente potencializaram a propagação de falsidades, a propagação de mentira. Porque, infelizmente, é assim: pelo mesmo estrada onde vai o trem do progresso, vai também o trem das desgraças da humanidade, né? Então, o trilho é esse aí, as comunicações. Só que aonde vai a verdade, você também pode colocar ali falsidade. Isso aí. Então, às vezes o que acontece? Não houve necessariamente a intenção, mas às vezes houve sim a falta de responsabilidade. Então, a pessoa que recebe uma informação, veio lá pelo WhatsApp, o mínimo que ela tem que fazer é tentar checar aquela informação, de alguma forma. Se você não tem como checar aquela informação, não passe adiante, não compartilhe. Você não tem como saber se é verdade. Você não tem, não, vou acessar agora um site aqui e vou ver se essa informação aparece nos principais sites. Aí eu entre um, entre outro, tal, não, está aparecendo aqui. As mídias estão de fato noticiando isso. Aí você vai lá, compartilha, tal. Mas se você, recebendo aquela informação, você não tem como verificar e você comunica, você é o elo de ligação entre a mentira e aqueles que serão atingidos por ela. Você potencializa aquela falsidade. É onde nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa hoje. Mas veja, a construção da ideia de falsidade, a anunciação do que é falso, ou seja, não corresponde à realidade,
o enunciado não corresponde à realidade, né? A descrição não corresponde ao objeto. Então veja aí a falsidade. A intenção de enganar. Então você já tem 2 pontos aí para a construção da ideia de que você de fato é falso, né? A enunciação do que é falso, a intenção, então existe uma intencionalidade prejudicial e a violação da obrigação de falar a verdade, que é onde entra. Mesmo o cara sendo cego, você mesmo assim informa corretamente qual é o caminho certo para ele. Mas quando você assim não faz, você não mostra que você não tem compromisso com a verdade. Você não está relacionado, né? Não está se comprometendo com a verdade, tá ok? Onde mostra que de fato você age imbuído de falsidade. E isso também, na lei você é maldito. E isso também nós podemos acatar no nosso dia a dia, né? Que você Sim. conhece a verdade e pregar a verdade fora da verdade. Foi bom você trazer para isso, porque é onde entra muito da pregação, né? Do ensino. Então tem que tomar cuidado que às vezes a pessoa, ele vai falar aqui do evangelástico, vai falar do evangelenda também, ele dá alguns nomes aí engraçados. Mas isso não esconde a realidade de que muitas pessoas, na tentativa de autopromoção, eles falam muita mentira. E aí é o cego, é um maldito. Ele é um maldito, ele é uma pessoa que não está comprometido com a obrigação de dizer a verdade, ele é falso. Ele sabe que aquilo é falso, ele tem a intenção, ele comunica aquilo com intenção, né? E ele te aproveita daquilo, ele não está comprometido com a verdade. Então Deus não vê com bons olhos, né? Ele não é uma pessoa agradável a Deus. Mesmo que Deus tenha compromisso com a palavra, não tem com ele. É onde muitas pessoas hoje se engrandecem com informações falsas, que são passadas aí nos púlpitos, né? Eu acho que esse consegue ser pior do que aquele que você citou no início. Às vezes a pessoa não tem nenhuma vida, né, que, sei lá, merecia estar ali no público pregando a palavra. Ele podia até, né, não estar mais só para sempre. Ah, sim. A verdade estava com ele. Verdade, ele estava pregando a palavra. Propositalmente é pior. Porque aí ele quer tirar benefício da falsidade. Benefício para si. É que ele sabe o caminho certo, mas só que ele está pegando outro caminho para desviar para aquele caminho. Aquilo lá, uma parte da pregação dele, que é Bíblia, a gente recebe. Mas aí quando ele entra com as informações que ele acrescenta, aí você é onde entra a questão dele tentar se engrandecer mostrando um suposto conhecimento. E tentar tirar vantagens de conhecimento que ele sabe que não é verdadeiro, ou que pelo menos não é seguro. Mas aí distingue isso você. Pois e é. aquele que tem menos... Ele recebe tudo. Ele recebe tudo, pois é. Aí onde entra muitas igrejas que se beneficiam disso, expoliando os outros. Que é onde entra essas campanhas malucas, onde a pessoa vai lá e deixa tudo, né? A Bíblia do pacto. E aí a instituição cresce tanto que não sabe nem o que fazer mais com o dinheiro, né? Aparentes falsidades na Bíblia. Olha aí, ó. Aparentes falsidades na Bíblia. Olha o que eu coloquei lá. Eu vou até voltar para vocês verem. Ó. Olha só. Cadê? A enunciação do que é falso, a intenção de enganar e a violação da obrigação de falar a verdade. Para vocês verem quando a gente começar a analisar isso aqui, ó. Apesar da supra-definição de falsidade estar correta, ela não exaure a questão, porque nem tudo que é enunciatio falsi é falsidade no sentido comum do termo. Há casos em que uma anunciação pode ser feita por ignorância, que eu expliquei para vocês, ou equívoco, ok? Mas aí também não isenta totalmente, que a pessoa tem que verificar melhor essa informação. E daí ser perfeitamente inocente. Tá, em algumas situações ela é inocente. Pode inclusive ser deliberada ou até mesmo intencional. Notamos isso no caso das fábulas e parábolas. Então, no caso das parábolas, o que nós temos ali? Em momento algum, a intenção daquela parábola era falar objetivamente acerca de uma pessoa verdadeira, real. Tá? O filho pródigo, você vê, ele não tem um endereço, ele não tem um sobrenome, inclusive não tem nem nome, ele é o filho pródigo. Então, qual é o nome dele? Tudo isso foi deixado em branco, vazio, a lacuna, por quê? Porque o que interessa dali é o conceito, o que interessa dali é o ensinamento. Tudo vai ficar vazio, por quê? Porque você vai colocar nas situações diversas da vida. Então existem diversos filhos pródigos que aparecerão ao longo da história humana. Então todos eles terão ali um meio pelo qual será ensinado a eles o necessário arrependimento,
o retorno à casa do pai, a disposição do pai em lhe perdoar, tá ok? Então, o que interessa dali é o ensinamento, mas não objetivamente as informações detalhadas. Ninguém tem nome, né? O pai, o mais moço, o não mais tem. velho, o empregado. Exatamente com essa intenção. Por isso que ali não há um enunciatio falsi, né? Mas ali há um recurso por meio do qual se comunicam conhecimentos, saberes. Então, aí entra, uma vez que você nomeou, você deu a pessoa tem um nome tal. Pronto, ali você tem uma história onde você terá que se comprometer com uma narrativa fidedigna. Né? Por exemplo, Jesus Cristo falou de Lázaro, né? E o Lázaro rico. O rico não tinha nome, mas o Lázaro pronto, já temos um nome aí. Por isso que as pessoas, os teólogos geralmente dizem, isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é uma descrição acerca de uma situação real. Então, ali há de fato alguém que foi, né, para o além, o fato verídico, e Cristo está utilizando aquele exemplo para trazer o ensinamento. Porque ali tem nome. Né? Então foi dado ali o nome a alguém. Esse Lázaro não é o mesmo que Jesus ressuscitou, né? Não é aquele Lázaro, não. Não é. É uma outra situação que ele buscou, mas é uma situação verídica, real. Sabemos que as parábolas do Senhor Jesus não foram histórias reais. Ele nem tinha o propósito de relatar fatos verdadeiramente ocorridos. As parábolas foram anunciadas apenas com a atitude de dar lições de vida. Aquilo que eu expliquei para vocês. Aí tem esses dois textos aí, ó. Esses dois textos. O texto de Êxodo 1, 19 e 20, tá? E o texto de Josué 2, 4 e 5. Olha o que temos aí. Temos as duas, não precisa nem ler que você já conhece a história. A primeira é as parteiras, tá? A situação das parteiras hebreias, né? No Egito. E o segundo texto é a situação de Raabe, tá? Então as parteiras, onde entra também a questão da verdade que eu já havia falado para vocês. A gente não vai dizer que é verdade uma mentira, só porque ela nos beneficia. Ela continua sendo mentira. Então veja, o que as parteiras hebreias fizeram na situação em que nasceram os meninos e havia uma lei, havia uma ordenança, um decreto de Faraó para que os meninos fossem mortos. Elas inventaram uma mentira. Elas diziam, olha, quando a gente chega, as mulheres já têm dado à luz. Não necessariamente isso é verdade. Agora, onde entra a questão? Por isso que eu falei para vocês observarem lá na questão da constituição inteira da falsidade. Você tem um enunciado falso, você tem uma intencionalidade e você tem uma desobrigação com a verdade. Só não tem compromisso com a verdade. No segundo caso, Raabe recebe lá os espias dos israelitas, né? O povo da terra começa a mobilizar para tentar capturá-los. Ela os esconde, né? E permite que, passando aquela vigilância, eles voltem, né, seguros para casa. Só que quando os guardas chegam até ela, inquirindo sobre os vigias, ela diz que eles não estão mais lá. Eu não vou dizer que é verdade só porque beneficia o povo de Deus. É mentira. Continua sendo uma mentira. Onde você vai ter que trabalhar algumas questões. E somente com o amadurecimento da sua fé, você fala isso para um novo convertido, ele fica em choque, ele fica em parafuso. Porque ele não teve um crescimento ainda da maturidade para perceber que nas situações da vida existem muitos momentos em que você vai ter que pesar na balança. Né? Você vai ter que ver que os seres humanos estão numa limitação diante da realidade. Enquanto que Deus, que não é afetado por situação nenhuma, Deus sempre, tudo que ele fala é sempre a verdade, sempre a verdade. Agora o ser humano, que é limitado, que é frágil e que a sua vida pode ser a qualquer momento tirada, diante de uma situação de pressão, muitas das vezes ele se vê fazendo uso de alguma afirmação não verdadeira. Só que aí o que você vai precisar analisar? Você vai precisar dissecar aquela situação. Né? Você vai pegar todos os pontos dela. Pode falar. Você vai ver esse episódio também dos soldados lá que guardaram o corpo de Jesus. Os soldados, eles são subornados. Subornados a falar que alguém entrou lá e subornados, exatamente. E quando perguntaram para a mulher, eles tua são casa subornados. vai bem? E ela diz, vai bem com a namorada. E a gente faz isso todo dia. Sim. Exatamente. Vai bem. Aí o que acontece? Onde ele vai trazer vários personagens e vai avaliar os casos. Ele vai dizer, aqui há simplesmente uma afirmação de uma verdade parcial. Não é uma verdade relativa, é uma verdade parcial. Por exemplo,
Eu posso perguntar para você, como é que está a sua vida? Aí você vai me falar que você teve dor de barriga, que você está com uma doença, que você teve uma briga, que você não sei o quê. Isso interessa para mim? Não. Então, quer dizer, você vai falar para mim só o que interessa para mim. Você vai falar, não, estou bem. Estou bem por quê? Porque apesar de todos esses problemas, continuo vivo. Então, estou bem. É o que interessa para você. Agora, se chega uma pessoa com quem você compartilha a sua intimidade, aí você vai falar, não, eu estou com uma doença, eu preciso que você me ajude, me leve no médico, eu estou sem dinheiro, preciso que você me empreste, eu estou com dor de cabeça, preciso de um remédio. Por quê? Ali é uma pessoa com quem você compartilha informações. Então, quando você disse que estava bem, você não mentiu. Você simplesmente disse a verdade que interessa para aquela pessoa. Você só falou um aspecto da sua realidade que cabe a ela, porque ela não é sua íntima. É uma pessoa que apenas tem que saber disso aqui. Tanto que para Geazi, tá tudo bem. Por quê? Geazi não vai resolver nada. Eu quero chegar em Eliseu. Aí sim, com Eliseu, eu falo, eu te pedi, filho? Não. Então você não me arruma problema. Onde Eliseu vai ter que se virar com o menino, né? Pode falar. É igual o assunto de Raabe. Sim. Quando você busca a história, Raabe sabia que Deus tinha prometido a terra de Jericó para os israelitas. Ela percebeu, ela teve essa percepção de que aquele povo ia dominar a terra. E de que aquele Deus era verdadeiro. É tanto que ela chega para o soldado e diz, olha, eu estou sabendo que o seu Deus entregou Jericó nas mãos de vocês. Você vê a situação de Raabe. O que Raabe era? Raabe era uma meretriz. Uma meretriz, ela tem mais informações do que você imagina. Então as pessoas circulam. Então, ela estava ali, né, lidando com aquela situação. Então vinham homens daqui, homens dali, comentavam, você viu o que aconteceu? Né, eu acabei de ficar sabendo, um comerciante que veio do Egito, né, o exército do faraó se afogou inteiro. E eles agora estão lá tentando esconder esse fato aí, para o povo não ficar com medo. Não, mas eu fiquei sabendo também que o povo estava peregrinando e tinha uma coluna de fogo e ninguém entendia que negócio era aquele. Aí ela só as informações. Ela ficou sabendo que o sacerdote ficou no meio do rio. Para os passarem, pois é. Conta essa história. Exatamente. Eu fiquei sabendo que o sacerdote ficou no meio do rio e Israel passou no rio até. Aí fala, não, um Deus que tem a capacidade de fazer isso é o Deus verdadeiro. É tanto que ela diz, não, eu vou esconder, eu vou negar que vocês vieram, mas quando vocês virem destruir Israel, eu quero que vocês me libertem. Sim, eu e a minha família. É aí onde eu queria que vocês chegassem, você vê. A situação das parteiras, ó. É onde você vai ver o equilíbrio que você tem que alcançar, tá certo? Na análise de todas as coisas. Ou seja, você também não faz isso para... Exatamente. Então, o que acontece? Você não perdeu o comprometimento com a verdade. A verdade continua sendo verdade, mentira continua sendo mentira. Só que existe uma situação na qual a vida de uma criança é mais importante até do que a declaração de certas verdades. Então, você vai pesar, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mentir, é errado. Continua sendo. Continua sendo um pecado. Só que se eu falar a verdade, essa criança vai morrer. Eu vou ter que dizer, nasceu um menino. E aí, vamos jogar no rio? Não, então, por causa da importância que essa vida tem e por causa da lei injusta promulgada pelo faraó, né, que me desobriga de cumpri-la, porque existe uma lei superior que é de Deus, que é a preservação de toda a vida me pertence. Então a lei de Deus é superior à lei de Faraó, anula a lei de Faraó e eu me vejo obrigado somente a Deus. Por isso eu vou aplicar essa mentira. Não virou verdade, é mentira mesmo. Só que essa mentira ela é menos prejudicial do que a morte da criança. A Raabe mentiu para os vigias, muito bem. Só que ela sabia quem era o Deus verdadeiro. Então fala, eu vou mentir para esse povo aqui, porque eu quero participar do povo que está ligado ao Deus verdadeiro. Aí ela protege os espias e tem um benefício disso aí quando é livrada, né? Então é uma situação na qual nem adianta você querer ser ferro e fogo. Nem adianta você querer, que nem você analisou, eu passei com vocês por isso aí, o conceito não vou lembrar o nome agora, quer ver? Mas é um conceito, ela é obrigada sempre a dizer a verdade. Eu esqueci o nome do conceito. Mas tem pessoas que tentam lidar com a vida dessa maneira. Não, eu vou dizer a verdade em qualquer circunstância. Aí o ladrão entra na tua casa,
Aí a tua família está num cômodo, à parte, escondida, e poderia passar batido, só que o ladrão põe a arma na tua cara e fala, onde tem mais gente aí com você? Aí você fala, é agora, eu vou dizer a verdade, porque eu tenho sempre que dizer a verdade em qualquer circunstância. Aí você vai dizer, não, tem, minha família está ali naquele cômodo. Ou você vai dizer, não tem, estou só eu aqui, e agora? Ó, o dinheiro está aqui, é o dinheiro que eu tenho, leve isso aqui. E vai proteger a sua família. Ah, então você está querendo dizer agora que as pessoas podem mentir? Não, elas não podem mentir não. Só que diante de uma situação na qual ela vai proteger a sua família, é menos prejudicial dizer uma mentira. É menos prejudicial atentar contra a verdade nas circunstâncias. Exatamente. Agora você vê, entra uma circunstância, a mesma circunstância, vamos colocar, em que o missionário, né, ou a pessoa aqui mesmo, a pessoa no seu dia a dia, ela é abordada e alguém decide fazer uma prova da sua fé. Fala, ó, nega a Cristo ou você morre. Aí você foi colocado diante de outra perspectiva. Porque o que está sendo requerido aí não é somente a questão da proteção ou não da sua vida e da sua família, mas estão inquirindo acerca da sua fé. Aí onde entra, você vai querer proteger a sua vida ou você vai querer manter firme a sua fé em Cristo Jesus. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito sério. Ou seja, você quer manter a sua vida aqui ou a sua vida eterna? Por isso que eu falei, não é toda circunstância em que as pessoas estão inquirindo a sua fé. Não é toda circunstância em que as pessoas estão atentando contra a sua comunhão com Deus. Existe circunstância em que as pessoas simplesmente estão tentando tomar um bem, ou estão tentando atentar contra você, pessoalmente, não contra a sua fé. E é onde entra situações nas quais você vai sim se defender. Ou será que o crente vai sair por aí tomando tapa na cara de qualquer pessoa? Seria tolo se assim fizesse. Mentir, né? Agora, você vê, por Cristo, aí sim, eu me disponho. Eu falo, não, se for para não envergonhar o nome de Cristo, eu aceito. Mas veja que aí, de novo, Cristo é o bem maior. É o bem maior, é o meu objetivo final, é o meu paradigma, é Cristo. Agora, em relação às demais situações que não envolvem uma questão de fé, aí necessariamente você vai ter que pesar caso a caso. E é o que as hebreias fizeram. Os dois casos aí foi para preservar bem maior. Um bem maior, que é a vida das crianças, ou que era, no caso, as pessoas ligadas ao Deus verdadeiro, né? O Deus que aquela mulher, de fato, reconheceu como Deus verdadeiro. Aparentes falsidades, que foi o que eu vi aqui agora com vocês. Deixa eu ver a hora, que oração. Daqui a pouco a gente encerra, hein? Em quais circunstâncias não devemos falar a verdade? Uma pessoa extremamente radical diria que a verdade deve ser falada em toda e qualquer circunstância. Mas a própria Bíblia nos faz saber que houve caso em que a verdade foi omitida e até mesmo modificada por alguns dos seus grandes personagens. A fim de obterem algum livramento. Com essas palavras, não estamos aqui incentivando alguém a faltar com a verdade. Somente porque houve caso na Bíblia em que alguém agiu assim e não foi censurado por Deus. Aí ele coloca aqui as situações, que eu vou tentar passar para vocês rapidinho. Quero tentar aproveitar aqui essa oportunidade, veja. Aí com relação a isso tem um texto ali, quando ela é usada, aqui ó, quando ela é usada para promover males, tá certo? E aí tem essas situações que eu coloquei até ali já no slide. Em quais circunstâncias não devemos falar a verdade? Aí eu trouxe um texto de Provérbios para reflexão, porque em relação a isso aqui o melhor é o estudo de caso, né? O melhor é a gente colocar a Bíblia Sagrada para nos orientar nessa análise. Então, ó, o que encobre a transgressão, veja como a Bíblia é muito clara, muito verdadeira. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então, aí onde você entra, a leitura de diversos conteúdos da Sagrada Escritura, né? Então, você tem um conteúdo de Provérbios. O conteúdo de Provérbios não é um conteúdo legalista, determinista, como os 10 mandamentos, é aquilo ali pronto. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, é uma determinação, está prescrevendo. O conteúdo de Provérbios é um conteúdo reflexivo. Ele traz sabedoria. Então, ele coloca diante de você essa sabedoria que te ilumina numa tomada de decisão. Aí é você que vai, como um artífice, você vai moldar ela ao caso específico. Então veja, no caso aqui dessa questão da verdade, o comprometimento com a verdade.
não é só porque você está dizendo a verdade que necessariamente você tem uma boa intenção com a verdade. As pessoas maquiam uma intencionalidade completamente perversa debaixo de uma suposta verdade. E é onde a Bíblia Sagrada, ela percebe esse tipo de situação. Onde ele fala, olha, o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Eu acho que o melhor caso para a gente analisar isso aí são os casos de família, né? Que nem aqueles programas, né, do SBT, casos de família. Então veja, na família existem muitos problemas, muitas mágoas, né, muitas feridas em relação a isso aí. Então, no histórico familiar, existe um momento que vai ter lá algum problema, vai ter alguma rusga, um cunhado com outro cunhado que tiver um desentendimento, e aquilo deu briga, aquilo deu polícia, e aquilo separou a família por muitos anos, até que vai passando os anos, vão nascendo os filhos, vai tendo uma reaproximação, né? E aí resolvem pôr uma pedra naquilo, né? Aí começam lá devagarzinho a frequentar um Natal, frequentar um fim de ano, se respeitando, cada um no seu lugar. Exatamente. Às vezes a melhor forma de restabelecer às vezes uma comunhão é as pessoas se respeitarem. Então veja, muitas das vezes tem pessoas que são muito diferentes das outras. Então as pessoas não são iguais, os 5 dedos da mão não são iguais. Então às vezes a pessoa ela é tão diferente da outra que ela fala, a melhor maneira de eu me relacionar com ela é eu respeitando ela e me respeitando. Então cada um vai ficar no seu lugar. Um senta na sala, outro senta na cozinha. E ficam ali. Quando passa, se cumprimenta, é respeitoso, tal. Estão no mesmo lugar. Quando tira foto, um fica numa ponta, fica na outra, mas estão na mesma foto. Então estão se respeitando. Aí o que acontece? Quando uma pessoa ela está imbuída de uma má intenção, a primeira coisa que ela fala, na mesa do jantar, tá certo? Do Natal. Aí ela vai e puxa, desenterra aquele cadáver. Ele vai falar, não, mas lembra, né? Naquele tempo que teve, né? Um negócio assim, fulano falou isso, né? Mas fulano estava certo, viu? Pronto. Aí o que acontece? Se você puxar a pessoa de canto e falar, mas o que você está fazendo, seu desgraçado? A pessoa fala, não, eu estou falando a verdade. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu sou uma pessoa muito sincera. Quando, na verdade, ela é uma cobra. Porque o que acontece? Aquela informação é totalmente inútil. As pessoas que estão ali já sabem o que aconteceu. As pessoas que nasceram depois do evento não precisam saber, porque não é algo edificante, não é algo construtivo, tá certo? E quando ela põe aquela dinamite na mesa, né? O que ele está fazendo? A pretexto de falar a verdade, ele está provocando uma nova contenda. É quando, se as pessoas não amadureceram aquela questão, todo aquele sentimento de revolta ressurge, tá certo? Porque às vezes as pessoas, é um ponto às vezes, não é que é uma questão, não é que é questão que basta se perdoar, é uma questão que elas divergem mesmo naquilo ali. Não, um diz que é o Corinthians, outros diz que é o São Paulo. Não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o São Paulo, não é o Corinthians. Não adianta, não existe uma verdade absoluta que vai resolver essas questões, porque isso é algo muito pessoal, é algo muito do gosto, né? Então a questão assim é que não existe uma verdade que vai simplesmente apaziguar ali e unificar, porque é uma questão muito particular de cada um deles. Então quando alguém traz essa questão à baila, mesmo que ele esteja imbuído da verdade, esta verdade está totalmente comprometida com um sentimento, com uma intenção negativa, com uma intenção destrutiva. Assim, essa é uma verdade totalmente inconveniente. E aí ele coloca as definições. Quando ela é usada para promover males. Então, houve um apaziguamento e a pessoa traz a verdade ali somente como um instrumento de trazer novamente, né, ressuscitar essas questões. Em época de guerra, ele colocou, então, uma situação de guerra é uma situação na qual você não está num estado de segurança, você está num estado de risco iminente de vida. Então, por exemplo, um soldado apanhado, né? Um soldado foi capturado, ele está sendo torturado. Se ele é um soldado, de fato, comprometido com a sua causa, ele vai negar aquilo até a morte. Ele não vai entregar as posições estratégicas do seu exército, né? Ou até ser resgatado. Então o que acontece? Ele para ocultar, tá certo? Para proteger o seu povo, ele vai fazer o que for preciso.
Ele vai fazer o que for necessário. Então é uma situação na qual a verdade ali seria inconveniente, porque a verdade seria destrutiva em relação a todos os seus compatriotas que contam com ele. Ele tem um compromisso, né, com essa causa. Em obediência à norma do dever. Então você vê nessa situação a questão da verdade, ela muitas das vezes terá que ser, vamos dizer assim, melhor trabalhada na operação, por exemplo, a polícia, né? Complementando a norma do dever, a polícia vai colocar uma pessoa infiltrada numa quadrilha para poder fazer uma grande apreensão, né? Pegar os cabeças mesmo e desmontar toda aquela facção. O que ele vai fazer? A polícia norte-americana faz muito isso, né? Aí infiltra uma pessoa lá dentro. Aquela pessoa infiltrada, ela está livre, vamos dizer assim, até para cometer certos crimes. Porque se ela não fizer, os traficantes ou os criminosos ali vão desconfiar dela. E aí a posição dela não vai ser garantida e ela vai ser morta. E a operação vai toda, né, vai fracassar. Então o que acontece? No cumprimento do dever, ela está dizendo ali uma mentira ou está praticando até um crime, mas com o objetivo, né, de desmontar toda aquela quadrilha. Aí você também tem que se precaver de uma coisa, porque colocando essa situação, você pode dizer para mim, então os fins justificam os meios. Olha o problema. Então cada situação levanta uma nova questão, cada situação levanta uma nova possibilidade. Maquiavel, né, que o pessoal coloca como sendo de Maquiavel essa ideia. Os fins justificam os meios. Não é essa a questão. Por quê? Os meios são tão importantes quanto a finalidade. Então, qual é a sua intenção com essa ação? Essa é a questão. Às vezes a pessoa, a pretexto de destruir alguém, fala a verdade. Só que a verdade dela está numa intencionalidade completamente destrutiva. Só que às vezes a pessoa, para promover um bem, ela engana. Você quer ver? Isso aqui vai ser discutido até depois, mas eu vou trazer. Uma pessoa está em estado terminal no hospital. Estado terminal, um câncer, né, no cérebro dela, uma questão que está destruindo. Ela tem horas de vida só. Aí o médico chega para você e fala, olha, o diagnóstico é esse, tá? Não tem o que fazer, não tem como abrir para operar. Ela tem horas de vida só. Só que se você disser isso para ela, você vai acabar com ela. Então o que você faz? Não diga. Vamos levando aqui, chama os parentes, chama a mãe, chama o pai, chama todo mundo, né, para vir visitar, para ir ver, porque a qualquer momento ela morre. Então o que acontece? O que você está fazendo ali com ela? Você está enganando ela. Eu não vou dizer para você que você não está, você está. Já está morrendo mesmo, não é diferente de contar. Você vê, ó, a verdade para ela ali, sim. A verdade para ela ali vai servir de quê? Somente para ela entrar em pânico e adiantar a morte dela. Exatamente. Aí ela assalta, exatamente. Mas o risco é grande. Então às vezes a pessoa precisa esperar, vai vir a mãe, vai vir o pai. Vai relevando, vai né, enganando ela ali da maneira que puder. É comum os médicos dizer, deixem ir, deixem fazer, deixem passear, deixem porque... Porque é os últimos momentos dela, ela tem que aproveitar da melhor maneira que puder. Então, essa situação aí não enquadra quando a Bíblia fala, se você vê o teu irmão indo para o mau caminho, chame ele e converse. Pois a segunda vez, chama ele também e conversa. Na terceira, aí chama uma ou duas testemunhas e conversa com ele. Na primeira, você já não está encoberto no erro dele? Já porque você primeiro está tratando particular. Mas a Bíblia permite. A Bíblia permite. Por quê? Porque é uma situação na qual, se você convence ele de pecado e ele se arrepende, né, você pode, juntamente com ele, trazer a salvação. Agora, se num primeiro momento você já leva logo todo mundo, você às vezes pode causar revolta nele e ele se perde. Agora, na primeira ele não te ouviu. Na segunda, você... Isso. Na segunda você levou o pastor, ele também não ouviu. Na terceira você já apresenta para a congregação, não é mais por ele, é por causa da congregação. Para a igreja saber, esta pessoa, ela é uma pessoa, ela é teimosa, ela persiste no erro, então ela não está em comunhão conosco. Né? Se ela quiser entrar e sentar, que entre, mas ela não está em comunhão, né? Ela não aceita a correção. E aí tem essa questão aí, mas de fato, ele aconselha dando oportunidade da pessoa de se reconciliar. Exatamente, porque ali você tem, é um engano? Sim, é um engano. É um engano mesmo.
Só que o engano que tem a intenção de promover para a pessoa algum bem. Então, mas Omissão de fatos, né? Exatamente. Essa situação daqui é bem interessante, porque é o seguinte: se você falar a verdade, a pessoa dá um infarto na hora. O que a família vai estar? Vixe! Matou. Meu Deus! Mas o médico disse que ela só tinha 2 horas. Né? Mas 2 horas Pois é. Não vai querer saber. Não vai. Não vai mesmo. Tem verdade. Quantas vezes o médico falou, né, que você tem tantas horas e a pessoa se salva? Tem situações, exatamente, tem situações assim. Tem verdades que Ah, muito bom, você falou isso aí, sabe o que eu lembrei? Agora, olha, me desculpe se eu errei, desculpe se eu errar o personagem, mas é um personagem importante nas ciências. Eu não sei se foi Thomas Edison, a Ed, se conhecer a história, me ajuda. Mas tem uma pessoa que tinha deficiência, tipo um retardamento. E a escola não sabia mais, a pedagogia muito atrasada, muito arcaica, né? Então não tinha muitos recursos, não tinha psicopedagogo e tal. Então o que acontece? A escola tentava ensinar, o cabra não aprendia. Tentava ensinar, o cabra não aprendia. A escola mandou uma carta para a mãe, falando: não temos o que fazer para o seu filho, ele é um retardado. Ele não tem o que, ele não aprende, tá certo? A escola mandou, na maior sinceridade, não tem o que fazer. Acho que foi Bill Gates. Não, acho que não, é mais antigo que Bill Gates. Aí mandou a carta, acho que foi Thomas Edison mesmo. A carta, não tem condições, ele não aprende, ele não desenvolve, ele tem um retardamento e tal. Aí o filho, inocente, né, com a carta fechada, chegou e entregou para a mãe, né? Aí a mãe começou a ler a carta. E o filho ansioso para saber o que está escrito, né? O que diz. E a mãe ali, né, aquele impacto, né, chorando, né, derramando lágrimas e tal, né, naquela situação em relação ao seu filho. Aí ela pro filho dela, o que ela diz, né? A mãe disse pro filho: olha, não, é o seguinte, a escola está dizendo que você é um menino muito especial, é um menino muito inteligente, e eles não têm mais o que ensinar para você, eles não sabem mais o que ensinar, então eles pediram para você aprender em casa, para você não atrapalhar as outras crianças. Olha o que ela falou, ela inverteu totalmente, né? O cara, aí o impacto assim que ele recebeu, que ele ia receber uma destruição total sobre toda a perspectiva dele, ele recebeu uma injeção de adrenalina, né? Onde ele se tornou um dos maiores inventores, né? Que claro que depois ele foi bem picareta em outras coisas, mas na escola dominical, ele recebeu uma injeção de adrenalina com aquilo ali. A lâmpada, aí um monte de coisa, né? Corrente elétrica, uma coisa assim. Na escola dominical, uma criancinha pequenininha trouxe um desenho todo mundo. Aí eu veio me mostrar, eu falei: nossa, tá lindo. Depois a outra maiorzinha chamou ali no cantinho e falou assim: ô tia, por que você falou que o desenho bem lindo? Ai, ficou indignada, né? A gente faz isso todo dia. Faz. Faz sim, exatamente. Algo que você está fazendo ali, a questão ali não é somente verdades e mentiras, ou conceitos do que é bom, do que é ruim, do que é feio. Ali é a questão de você interpretar, você trazer a possibilidade da criança, ela ter a perspectiva de que ela tem potencial, de que ela pode crescer, de que ela pode se desenvolver. Então, você utilizou aquilo só como ponto de partida. E aquilo ali naquela hora foi o máximo dela. Exatamente. Então, a forma que ela se expressou, aquela expressão da arte dela. Agora, em vez de você destruir totalmente a perspectiva dela, você tomou aquilo como ponto de partida para um crescimento. Então, você incentivou o crescimento. Aí onde entra a intencionalidade. Intencionalidade, ela está sempre ligada à ação. Então, não basta somente a ação em si, mas a intenção pela qual foi tomada aquela ação. Se você vê Isaías, quando Deus diz Ezequiel, vocês não tem isso não. Ele chegou e bateu e falou assim: ó, se tudo consertar, tu vai morrer, tu vai levantar bem não. Sério mesmo, exatamente. Esse negócio de ficar, a pessoa tá morrendo, não, você vai viver, não, você vai morrer. Ali a orientação que veio do próprio Deus, porque aquilo que ele precisava, era aquilo. Todos os dias de hoje, ia fazer isso aí. Eu sei. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vem uma orientação da parte de Deus, que aí foi muito direto, né? Direto. Foi isso que ele tinha que receber, que é isso que ia ser o impulsionador da ação, exatamente. Era a verdade nua e crua, aquilo que ia de fato funcionar uma ação. E quando o pregador fala que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, ele está mentindo? Então, aí onde entra novamente aquela questão da intenção. Porque o inferno
o pregador está dizendo a verdade. Ele está dizendo a verdade. Só que tem que tomar muito cuidado nessa afirmação da verdade, porque se você construir a verdade, né, com riqueza de detalhes, você pode estar, na verdade, instigando a pessoa a aceitar Jesus por medo. Claro que também existe casos que a pessoa aceita Jesus sim por medo e depois se converte e tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas tem pessoas que, na verdade, estão na igreja e não têm um contato verdadeiro com Deus, mas somente estão tentando se livrar do medo. Estão vinculados a Deus somente no âmbito do medo e não do relacionamento sincero, amoroso, verdadeiro. Então o pregador, ele está dizendo a verdade. A pessoa pode ser lá fora, ser atropelada e não ter outra oportunidade. Sim, pode ser. Agora, será que você tem que construir isso, né, de modo a obrigar a pessoa naquele momento a concordar ou aceitar a Cristo somente porque você está coagindo ela, que é uma coação? E outra, na pregação, ele precisa dizer o tempo todo, do início ao fim, essa frase, só aquilo, só aquilo, só aquilo, e o amor. E às vezes toda essa coação dele é que para a pessoa aceitar Jesus no ato em que ele está pregando. Então aí é onde entra a intencionalidade. A preocupação não é com a alma, é com ele. É para que aquele número de pessoas venha à frente no momento em que ele prega. Porque muitas das vezes a palavra que ele falou já foi eficaz, já operou, já trabalhou no coração da pessoa. Simplesmente ela vai para casa, aquilo vai cada vez mais impulsionar, vai arder no coração dela, e no próximo culto ela estaria lá e aceitaria Jesus. Só que ele diz, não, no próximo culto não, tem que ser agora. Aí onde ele vai criar todo aquele terrorismo, né? Aquele terrorismo ali para a pessoa vir já, vir agora. Aí vai, né? Os demônios estão vindo para te pegar. Exatamente. Estou vendo ali com as correntes. Aí cria todo aquele terrorismo, né, para a pessoa. E às vezes aquilo que a pessoa já estava tão desejosa de aceitar, só não teve coragem naquele momento, ela acaba destruindo totalmente aquela mensagem, né? Virando outra coisa. Ou o que constitui uma mentira? Já estou acabando, viu? Acabou sendo aula tempo normal mesmo. Eu estou acabando aqui, ó. O que constitui uma mentira? Olha só, mentir não é simplesmente anunciar uma falsidade. Para que se constitui uma mentira, é necessário, para que se constitua, né, uma mentira, é necessário que o anunciado tenha a intenção de enganar. Quando ele tinha a obrigação de falar a verdade. Mas quando ele não tem a obrigação de falar a verdade, mesmo falando ou indicando o que não é verdade, não se constitui mentira no sentido moral do termo. O tempo de guerra, como foi mesmo já tratado aqui atrás, ele está dando uma explicação maior. Então veja, existe aí a ação e a intenção. Então muitas das vezes a pessoa estava numa situação na qual tudo lhe favorecia dizer a verdade, só que ela disse a mentira porque ela queria tirar algum benefício próprio, pessoal, dessa mentira. Aquilo lá, fala que eu não estou. Não é que você vai ter um grande prejuízo, é que você está com preguiça. As mentirinhas brancas, né? Tem que tomar cuidado, que essas mentiras, elas vão minando cada vez mais o nosso relacionamento com a verdade. Você está agindo irresponsavelmente. É como uma pessoa que lida com algo muito perigoso, algo inflamável. E ela lida de forma irresponsável. Uma hora vai pegar fogo. Uma hora você vai se queimar. Porque você está lidando de uma forma irresponsável com aquilo, né? Então veja, a pessoa começa com um monte de mentirinha branca que vai começando a habituar ele. Aí começa toda a situação em que ele tem uma dificuldade, a primeira saída dele é a mentira. Tem que tomar cuidado também para não fazer como o Bernardinho faz, né? Duvide do que eu digo, mas não das minhas intenções. Das intenções, exatamente. Sendo que, na verdade, ele está se beneficiando, tendo um benefício próprio daquilo ali, e ele se acostumou com a mentira. Então, nós estamos falando de situações de exceção. Existe uma exceção na qual a situação em que você mentiu, ela tinha uma intenção que era proteger, tá certo? Que era promover, né, a verdade de Deus acima da mentira do homem. Então, olha, tudo bem, o rei determinou isso. Só que quem é o rei diante de Deus? Então, olha, diante da verdade de Deus, eu vou mentir para esse endemoniado aqui. Mas por quê? Porque a verdade de Deus é superior à mentira dele. É superior a esse autoritarismo dele. Agora, quando você começa a puxar isso para você e tirar benefícios pessoais disso, pronto, você está destruindo sua moralidade. Aí você vai acabar se habituando com a mentira. O que é mentir?
Eu até coloquei ali, ó, o que constitui a mentira. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Olha só do que ele está falando, ele de sacrifício. Então o que é um sacrifício? Sacrifício é algo bom. O sacrifício é algo maravilhoso, algo que você oferta a Deus. Só que Deus diz o sacrifício dos ímpios. Então por trás do sacrifício está um ofertante. E o ofertante é ímpio. O ímpio, ou seja, sem piedade, né? Sem temor de Deus. Então o ímpio que está trazendo sacrifício, ele contamina o sacrifício, de modo que o sacrifício não vale mais nada. Por quê? Ele não tem um relacionamento com Deus, ele não se submete à palavra de Deus, ele não se humilha diante de Deus. Então Deus não tolera aquele sacrifício, quanto mais oferecendo com má intenção. Veja, mesmo que ele estivesse ali com uma boa intenção, não, eu hoje amanheci bem com Deus, né? Só que ele não quer largar o pecado, só que ele não quer largar as más práticas, ele não quer parar de dar falso testemunho, mas ele quer ir lá e dar uma oferta para Deus. Veja, aquela oferta foi inútil, Deus não recebe. Por quê? A oferta, ela tem que também estar vinculada ao ofertante. O ofertante tem que estar relacionado com o culto. Então, quando você oferece sacrifício, ali está vindo parte daquilo que você é. Você está oferecendo para Deus. Senhor, eu estou entregando aqui, simbolizando a entrega que eu faço de mim mesmo, né, para o Senhor. E aqui esse mecanismo através do qual eu quero de fato que esses pecados sejam perdoados, porque eu quero me livrar desses pecados, eu quero me desvincular deles. Agora o cara, não, eu vou entregar aqui porque eu já sei que eu vou limpar minha barra e eu vou cometer de novo os mesmos pecados. Eu falo, não, isso aí é totalmente inútil. Desperdício. Mas você acha que, por exemplo, chegar um ricão aqui e falar assim, não, toda essa oferta aqui não é aceitável? A oferta? É, claro. E nós não temos poder... Não, exatamente. Não, mas é oferta. Nós não temos poder para julgar. Então não é dado, né? Não julgueis, não sereis julgados. Então... Você não pode chegar e dizer, olha, eu não vou aceitar não porque eu acho que você é picareta. Não, não sei. De repente aquela pessoa se arrependeu de seus pecados. Agora tem uma outra coisa. Eu sei que aquilo é fruto do tráfico. Aí é outra coisa, né? Eu sei que aquilo é fruto de roubo. Não quero vinculação com isso aí. Mas se é uma pessoa normal, natural, aí é um compromisso dela com Deus. Talvez ele esteja ofertando aquilo com o coração limpo mesmo. Fala, não, eu quero beneficiar a obra de Deus. E muitas vezes esse ímpio não é o que está fora. Ah, sim. O ímpio às vezes é o que está dentro ali da... problema. Esse que é o desviado da igreja. É verdade. Esse que é o problema. Porque às vezes o ímpio, como o Júnior falou, é aquele que comete a impiedade. Exatamente. Então Pois não é. é um sujeito definido, né? Não necessariamente alguém de fora. O ímpio pode estar... exatamente. Que uma pessoa que Conhece, mas não honra a palavra. não honra a palavra, não tem compromisso com a palavra. Sim. A Exatamente. Bíblia chama ele de cão, né? Isso, exatamente. Ele está ali, mas ele não faz parte. Aquele que examina, vou encerrar por aqui, ó. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele examina a intenção dos Espíritos. E é ele que intercede pelos santos. A gente parou aqui, ó. Mentira. É verdade que a gente parou aqui, viu? A mentira, página 35. 35, a gente vai seguir dela. É verdade que a gente falou mentira. Bom, não está tendo reunião de obreiro, então a gente vai fazer, né? Não está tendo reunião de obreiro, né, pastor? Então a gente vai, segunda-feira que vem aqui. É verdade que a gente falou na mentira. É verdade que a gente parou na mentira aqui, ó. A mentira está escrita aqui, mas é verdade que a gente parou aqui. Então a gente vai interromper por aqui. E se Deus quiser, segunda-feira que vem, eu acho que o Adelício está até querendo retomar as aulas presenciais aí para todo o setor. Mas aí, graças